Histórias Dorama. Entre segredos e escolhas. O amor que divide vidas e corações. Você já se viu perdido entre o amor e a amizade? Imagine estar no centro de um triângulo emocional onde cada escolha pode destruir ou salvar corações. Do Minjong, um jovem de um passado misterioso, se vê dividido entre o amor de Song e os segredos de sua própria família. Song, confusa e vulnerável, tenta seguir seu coração, mas a verdade sobre o passado de Do Minjong ameaça separá-los para sempre. E Yuki, o melhor amigo de Song, não está disposto a perder a mulher que ama, mesmo que para isso precise lutar contra a própria amizade. Segredos, traições e escolhas impossíveis estão prestes a quebrar tudo que eles conhecem. Quem Song escolherá? O que ela sacrificará para encontrar a verdadeira felicidade? Não perca a reviravolta que vai mudar tudo. Inscreva-se agora e descubra como tudo isso vai acabar. Quando Do Minjong pisou pela primeira vez na escola, o contraste era palpável. Ele, que sempre foi tratado como alguém de elite, com acesso irrestrito a tudo que o dinheiro podia comprar, agora estava naquele ambiente simples, quase irreconhecível. Seu olhar distante, aquele que sempre havia sido visto como indiferente, agora parecia ser um reflexo de uma dor interna que ninguém poderia ver. Ele não era mais o centro das atenções, como sempre foi, e o mundo ao seu redor parecia, de alguma forma, não fazer sentido. Enquanto caminhava pelos corredores, os estudantes observavam com curiosidade, mas ele não se importava. Ele estava acostumado a ser olhado como uma figura de poder e prestígio, mas agora nada disso importava. Naquele momento, ele era apenas um jovem estranho, vestido com roupas simples e desconhecido para todos. Seu passado de luxos, mansões e jatinhos particulares parecia um conto distante, algo que não fazia parte da sua nova realidade. Ele mal sabia que esse simples momento de deslocamento seria o primeiro passo de uma jornada de autodescoberta que mudaria sua vida para sempre. As risadas e conversas despreocupadas dos outros estudantes soavam quase como um eco distante para Do Minjong. Ele, que sempre teve tudo ao seu alcance, agora se via sem nada, ou pelo menos era o que sentia. Era como se o vazio, que ele tentava esconder sob o brilho de sua vida de luxo, tivesse se tornado ainda mais profundo ali, no meio de uma multidão que não o reconhecia. Ele tentou se adaptar, tentou entender como as coisas funcionavam naquele ambiente, mas a cada olhar curioso e sussurro dos outros alunos, ele se sentia mais perdido. Foi quando ele se sentou sozinho em uma cadeira, em um canto da sala, que o peso de sua nova realidade caiu sobre ele. O luxo, que sempre foi seu refúgio, agora parecia uma prisão. A fachada de uma vida perfeita desmoronava aos poucos. Do Minjong, com seus pensamentos angustiantes e a luta contra a depressão, começou a perceber que aquela vida, que ele achava ser o sonho de qualquer pessoa, não passava de uma fachada vazia. Ali, naquele corredor simples e cheio de alunos comuns, ele começava a questionar tudo. Sua felicidade, suas escolhas e, acima de tudo, quem ele realmente era. Do Minjong nasceu em um mundo onde o luxo e a abundância eram a única realidade que ele conhecia. Desde cedo, ele teve o melhor de tudo, os melhores brinquedos, as roupas mais caras, as escolas mais prestigiadas. Ele cresceu em uma mansão gigantesca, cercado por criados e empregados que atendiam a todos os seus caprichos. Seu pai era um magnata dos negócios, e sua mãe, uma socialite que sempre estava em eventos de alto nível. A vida de Do Minjong era a personificação da perfeição que muitos sonham, mas que ele rapidamente percebeu ser apenas uma ilusão. Apesar de tudo isso, Do Minjong sempre sentiu um vazio imenso dentro de si. A solidão era sua maior companhia, embora ele tivesse tudo ao seu redor. Seus pais, tão ocupados com suas próprias vidas, nunca realmente se importaram com ele, além de garantir que tivesse o melhor. Eles o amavam, mas não sabiam como expressar isso de maneira sincera, e ele, por sua vez, cresceu acreditando que o luxo era a única forma de amor que existia. Ele nunca teve uma amizade verdadeira ou um amor genuíno. Suas relações sempre foram baseadas em interesses, e isso, mais cedo ou mais tarde, se refletiu em sua própria visão de mundo. À medida que crescia, a depressão se instalava sorrateiramente. Ele tentava escapar disso de várias formas: festas, viagens, excessos, mas nada conseguia preencher o vazio. O mundo, com todas as suas riquezas,
parecia ainda mais solitário. Em um ambiente cercado por riquezas materiais, ele não conseguia mais se encontrar. Tentou várias vezes se afastar dessa realidade, mas a cada tentativa falhada, ele se afundava ainda mais em sua angústia. Sentia-se aprisionado em um ciclo de sofrimento que não sabia como quebrar. A depressão, que ele inicialmente tentou ignorar, se tornou sua inimiga silenciosa, cada vez mais forte. Foi após uma tentativa de suicídio frustrada, em uma noite de desespero, que ele finalmente procurou ajuda. Seu psicólogo, percebendo quão entorpecido ele estava com sua vida de excessos, sugeriu que ele tentasse algo radicalmente diferente. A única forma de Dominjon encontrar algum tipo de paz era se afastar de tudo que conhecia e viver como uma pessoa comum. Deixar para trás a vida de riquezas, roupas caras e uma identidade construída por sua fortuna. Ele precisava se desconectar de sua antiga vida para descobrir quem ele realmente era. Foi assim que ele decidiu fazer uma mudança drástica. Matriculou-se em uma escola comum, onde ninguém sabia quem ele era e onde ele seria apenas mais um estudante. A jornada que se seguia não seria fácil, mas ele sabia que, ao menos, seria real. A história de Song era muito diferente da de Dominjon, mas, de certa forma, estava cheia de desafios igualmente intensos. Ela nasceu em uma família pobre, onde o dinheiro era sempre um problema e a comida, uma preocupação constante. Desde pequena, Song aprendeu a trabalhar para ajudar em casa. Seus pais, embora amorosos, estavam sempre sobrecarregados, e ela se via obrigada a carregar o peso de responsabilidades muito além de sua idade. Sua infância foi marcada por sacrifícios, mas também por uma enorme força interior que a fez continuar, dia após dia, sem jamais se deixar vencer pela adversidade. Na escola, Song era uma estudante brilhante, mas sua aparência simples e a falta de recursos para se vestir com as últimas tendências a faziam ser alvo de piadas e exclusões. Ela sabia que sua única chance de mudar sua vida era pelo estudo, e ela se dedicava com afinco a isso, sonhando em um dia conquistar uma bolsa de estudos que a tirasse daquela vida limitada. Enquanto outros jovens passavam o tempo brincando e se divertindo, ela estava na biblioteca, estudando, e em seus momentos de descanso, trabalhava em bicos para ajudar nas despesas de casa. Mas, apesar de todos os obstáculos, Song nunca perdeu sua esperança. Ela tinha uma bondade contagiante, sempre se preocupando com os outros e fazendo bem, mesmo quando a vida parecia não retribuir. Porém, uma noite, após uma discussão com seus pais sobre o futuro, ela teve uma crise de choro, perguntando-se se algum dia conseguiria sair daquela vida. Foi nesse momento que, ao olhar para o espelho, ela percebeu algo importante. A única maneira de mudar sua vida era se permitir, pelo menos por um instante, sonhar mais alto. Foi aí que ela conheceu Dominjon. A princípio, ela apenas o via como um garoto estranho, com roupas simples, mas algo em sua presença chamava sua atenção. A conexão foi instantânea. Ela não sabia que ele estava fugindo de um mundo de luxos, e ele não sabia que ela carregava o peso de uma vida difícil. Mas juntos, em pouco tempo, começaram a encontrar forças um no outro. No entanto, uma tensão se instalou à medida que o relacionamento deles começou a evoluir. Song sentia-se culpada por gostar de alguém com uma vida tão diferente da dela. Ela temia que o amor entre eles fosse apenas um reflexo do vazio que ambos sentiam, mas no fundo, ela não queria pensar sobre isso. O que ela não sabia era que o destino estava prestes a brincar com eles de formas que nenhum dos dois poderia prever. O que começou como uma amizade simples e quase inocente logo se transformou em algo mais profundo. Dominjon, que antes estava perdido em seu próprio mundo de sofrimento, começou a encontrar uma nova razão para sorrir quando estava ao lado de Song. Ela era sua ancoragem, a pessoa que ele sentia que poderia confiar sem o peso das expectativas. No entanto, o romance entre eles não seria fácil. Desde o começo, eles enfrentaram dificuldades. Ele com seu passado de riqueza e depressão, ela com suas inseguranças e o peso de sua realidade difícil. Mas a cada dia, a conexão deles se tornava mais forte, e uma atração inexplicável começava a crescer entre eles. Era uma atração genuína, mas também marcada por medo e incertezas. Song, embora se sentisse bem ao lado dele, não conseguia deixar de se questionar. Será que ele realmente me ama, ou é apenas uma fuga do mundo de dor que ele vive? Ela se via presa entre os sentimentos que começavam a se formar dentro dela e a necessidade de se manter forte, para não sucumbir ao que poderia ser uma ilusão. Dominjon, por outro lado,
estava mais perdido do que nunca. Ele sabia que estava começando a se apaixonar por Song, mas não sabia se ela também sentia o mesmo. Ele sentia-se, ao mesmo tempo, protegido e vulnerável perto dela, algo que nunca havia experimentado. O momento que mudou tudo entre eles aconteceu em uma tarde chuvosa. Durante um passeio pela cidade, Song se perdeu em seus próprios pensamentos, e Do Min-jong, preocupado, se aproximou para perguntar o que estava acontecendo. Foi nesse instante que ela se abriu, algo que ela nunca fizera com ninguém antes, contando-lhe sobre seus medos e inseguranças. Do Min-jong, tocado pelas palavras dela, a segurou pelas mãos e, sem querer, aproximou-se dela de uma forma que parecia inevitável. O olhar de ambos se encontrou, e antes que eles pudessem pensar em outra coisa, seus lábios se tocaram suavemente. O beijo foi um reflexo de tudo o que eles sentiam, mas também uma fuga temporária de suas realidades. Porém, logo, o medo e a confusão se seguiram. Foi o primeiro beijo, mas também o primeiro dilema de ambos. Song se afastou um pouco, com os olhos marejados, perguntando-se se era certo se entregar a esse sentimento. Do Min-jong, com a mente tumultuada, não sabia como agir. Ele sabia que queria estar com ela, mas a dor de seu passado, misturada com a fragilidade emocional que carregava, o fez hesitar. A tensão entre eles aumentou, e a partir desse momento, a linha entre amizade e amor se tornou cada vez mais difícil de cruzar. Ambos sabiam que aquele beijo era apenas o começo, mas o futuro deles juntos estava longe de ser simples. Do Min-jong sentia uma necessidade urgente de se abrir para Song, de revelar tudo sobre sua vida e os fantasmas que o assombravam. A confiança que ele sentia por ela estava crescendo a cada dia, e ele sabia que, para que o relacionamento deles fosse genuíno, ele não poderia continuar escondendo sua verdadeira identidade. Uma tarde, após um longo dia de aula, ele a levou até o parque da cidade. A brisa suave parecia acompanhar seus pensamentos enquanto ele se preparava para contar a verdade. Ele olhou para Song, com o coração apertado, e disse: "Eu tenho algo muito importante para te contar." Song, percebendo a tensão na voz dele, olhou nos olhos dele, procurando uma resposta. Ele não sabia por onde começar, então disse, com a voz trêmula: "Eu não sou quem você pensa que sou. Eu não sou só o menino simples da escola." Ele hesitou, e o silêncio entre eles parecia quase insuportável. "Eu sou Do Min-jong, o filho de um magnata. Fui criado em um mundo onde o dinheiro comprava tudo, mas a solidão sempre foi o que eu realmente tive." Ele se sentiu vulnerável, como se estivesse entregando sua alma. Song ficou em choque, não sabia como reagir. Ela olhou para ele, como se estivesse tentando entender o que aquilo significava para ela. Como isso mudaria o que eles estavam construindo? A angústia que Do Min-jong carregava o fazia achar que ela o abandonaria. Ele esperava ouvir palavras que o afastassem, como as que ele sempre escutava de outros quando sua verdadeira identidade era revelada. Mas, para sua surpresa, Song não o rejeitou. Ela ficou em silêncio por alguns instantes, e então, disse calmamente: "Eu não sei o que isso muda entre a gente, mas, no final, o que importa é quem você é agora, e eu quero te conhecer por quem você realmente é, não pelo que você tem." A sinceridade nas palavras dela acendeu uma esperança que Do Min-jong achava que já tinha perdido, mas ao mesmo tempo, uma parte dele ainda se questionava se estava pronto para deixar sua vida de luxo para trás. Os dias depois da revelação de Do Min-jong pareceram seguir com uma calma relativa, até que algo inesperado aconteceu. Yuki, o amigo de infância de Song, que sempre fora um apoio silencioso, sofreu um grave acidente. Ele estava ajudando na construção de uma casa para uma instituição de caridade quando uma estrutura desabou sobre ele. O impacto foi violento, e ele foi levado imediatamente para o hospital. Song, que estava na escola naquele momento, recebeu a notícia por um telefonema que a fez congelar de imediato. Ela correu até o hospital, com o coração acelerado e os pensamentos turbilhonando. Do Min-jong, preocupado, também a acompanhou, embora estivesse confuso com a tensão crescente entre Song e Yuki. Quando chegaram ao hospital, encontraram Yuki em estado grave,
com vários ferimentos. A sala estava cheia de médicos e enfermeiros tentando estabilizá-lo, mas a situação estava longe de ser simples. Song, desesperada, segurava a mão de Yuki, e seus olhos estavam cheios de angústia. Do Minjong observava a cena em silêncio, sentindo-se impotente, como se não tivesse o direito de interferir no vínculo forte que os dois compartilhavam. Enquanto a noite se arrastava, Yousimi apareceu no hospital, atraída pela situação e pela chance de se aproximar de Yuki, já que ela sabia o quanto ele era importante para Song. Ela começou a se oferecer para ajudar, cuidando de Yuki com uma atenção excessiva. Os pais de Yousimi, sempre buscando criar alianças vantajosas, viam naquele momento a chance de aproximar ainda mais sua filha de Yuki, considerando as implicações de sua recuperação e a eventual parceria com a família dele. No entanto, a atitude de Yousimi não foi apenas estratégica. Ela genuinamente se preocupava com o bem-estar de Yuki. Isso acabou criando uma aproximação inesperada entre eles, que culminou em um beijo na beira do leito do hospital, quando os dois estavam sozinhos. Yuki, ainda atordoado com a dor, não resistiu ao gesto dela. Eles se entregaram a uma paixão arrebatadora, sem saber o que isso significava para ambos.心中的火焰不曾熄灭。